bem, galera? Beleza com vocês? Maravilha? Então vamos hoje para a segunda parte da Segunda Guerra Mundial. Maravilha? Bom, no vídeo anterior nós falamos do rápido avanço do exército alemão por toda a Europa, como ele invadiu a França, a região da Bélgica, da Dinamarca, Noruega, foi muito rápido, como funcionava o sistema de Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Mostrei também a Operação Barbarossa, que fez a União Soviética ser invadida pelas tropas nazistas, descumprindo o Tratado Germânico-Soviético. Então foi muito doido aquilo. Aparentemente os nazistas, a Alemanha nazista estava vencendo a guerra, tudo se encaminhava para a vitória e para o fim da guerra. Contudo, o Japão acabou cometendo um grave erro em 1941. O que aconteceu? Os Estados Unidos não queriam se envolver na guerra até então. Não queria se envolver. Estava ocupado, os Estados Unidos estavam muito mais ocupados com a sua situação do New Deal, né? Com a crise econômica, com aquela crise econômica que aconteceu, resultado de 29, e o próprio presidente Roosevelt acabou cortando o orçamento do exército em 50%. Isso até causou algum atrito entre o exército e a presidência nos Estados Unidos, né? Mas tudo isso para ter mais dinheiro para investir em obras públicas por conta do New Deal. Então, os Estados Unidos não estavam interessados em se envolver nesse conflito, não estavam interessados em se envolver nas campanhas da Europa. Na verdade, nenhum país das Américas estava se envolvendo, inclusive o Brasil. O Brasil não se envolveu por outros motivos, que em outro momento a gente conversa sobre isso. Motivos até tanto quanto bizarros, mas não quis se envolver. Porém, como eu disse, o Japão acaba fazendo uma besteira. No dia 7 de dezembro de 1941, na base militar de Pearl Harbor, no Havaí, onde estava tendo ali apenas uma frota de navios norte-americanos para treinamento, em que os soldados até estavam levando como férias. O Japão acaba promovendo um ataque surpresa, né, para defender o território do Pacífico, dizendo que os Estados Unidos seria uma ameaça para a dominação japonesa na região do Pacífico. Foi um ataque destruidor. Uma frota enorme de aviões japoneses atacando os navios norte-americanos, matando em torno de 2.000 soldados norte-americanos que não teve chance de se defender. Pra você ter uma ideia, acho que os japoneses perderam 8 aviões, perdendo em torno de 40 soldados só. E os norte-americanos perderam 2.000. Foi assim uma paulada. E até então, tanto a própria população norte-americana como também o próprio presidente Roosevelt não queria se envolver, e nesse ponto não tinha como, né? Não tinha como não se envolver. Foi um erro tremendo. Foi um erro tremendo. Não que os Estados Unidos estava pronto para uma guerra dessa, mas tinha recursos. Como na Primeira Guerra, tinha recursos para isso. Para organizar esses recursos não faltou muito. Então, em 1942, os Estados Unidos não só declaram guerra ao Japão, mas também os outros integrantes do eixo, a Alemanha e a Itália, e começam a enviar tropas para ajudar os aliados, tanto na Europa, e também começam a enviar tropas sob o comando do Douglas MacArthur, do general Douglas MacArthur, para o Pacífico, para começar a dar resposta aos japoneses. Isso começou logo em 1942, se não me engano, em junho de 42, com a Batalha de Midway. Mas vamos nos concentrar na Europa por enquanto. Os Estados Unidos envia tropas junto com os aliados, junto com a Inglaterra e com a resistência francesa, para o norte da África a partir de 1942. Vai. Oi. A ideia era invadir pela Itália. Tá? E na África, os aliados começam a enfrentar o exército nazista, o exército alemão, um exército especializado em luta no deserto, o Afrika Korps. Então houveram vários combates no ano de 1942, onde os aliados supridos com os Estados Unidos, e nesse ponto Hitler ficou furioso. Hitler ficou furioso porque não estava na hora de mexer com os Estados Unidos.
Ele tinha planos para os Estados Unidos, mas não naquele momento, porque isso colocou Hitler enfrentando guerra em 3 frentes. Na frente oriental, contra a União Soviética, na frente ocidental contra a resistência francesa, que ainda existia, por mais que todo o território francês estava tomado, mas existia a resistência francesa e também o exército britânico em volta, e agora pelo sul, enfrentando os aliados que estavam querendo ir pela Itália. Nesse ponto, Mussolini se mostrou bem menos eficiente do que Hitler, no sentido militar, no sentido de estratégia militar. Mussolini não se mostrou tão inteligente, tão eficiente do comando militar. Então ele acabou dependendo muito do exército alemão. Isso começou a diminuir a popularidade, diminuir bastante a popularidade de Mussolini durante a guerra. Mas vamos lá. Então, a Alemanha tenta avançar sobre os aliados, mas não consegue. Estava faltando tropa, estava faltando suprimentos, porque estava basicamente concentrado na região da França e na região da União Soviética. Ainda no ano de 1940... Opa! É isso aí. Ainda no ano de 1942, as tropas aliadas, junto com os Estados Unidos, começam a invadir o território da Itália pela Sicília, comandado pelo tenente-general George Patton, o mesmo Patton da Primeira Guerra Mundial, dos tanques. Enfim, eles passam a avançar sobre a Itália, destruindo o exército italiano e também o exército alemão, empurrando eles cada vez mais para o norte. Mais tarde, o próprio exército brasileiro vai fazer parte dessa campanha e vai ter uma importância fundamental para expulsar os alemães dessa região da Itália. Sim, o Brasil teve uma participação muito importante, a FEB, as Forças Expedicionárias Brasileiras. Tudo isso foi durante o ano de 1942 e 1943. Todo esse avanço. Só que não era um avanço fácil. Tá? Nesse ponto, a Itália, em 1943, a Itália já é basicamente tomada pelo partido nazista, pela Alemanha nazista. Mesmo porque o partido fascista acaba se voltando contra Mussolini e tenta prendê-lo, por conta dele ser um incompetente militar. Então, todas aquelas promessas de grandeza, de resistência, de poder italiano não estavam funcionando. Então o partido fascista na Itália acaba se voltando contra Mussolini e tenta prendê-lo. Ele foge para a Suíça, mas acaba sendo capturado, porém resgatado pelo exército alemão no mesmo ano. Beleza? E meio que toda a administração militar da Itália passa para as mãos do partido nazista, do partido de Hitler, que passa a comandar o exército e forma ali uma linha de defesa quilômetros antes de Roma. Fica ali todo o ano de 1943 e boa parte do ano de 1944, as tropas ficam ali estacionadas no centro da Itália. O exército brasileiro estava participando disso, tentando encontrar uma forma de ultrapassar as barreiras alemãs. O que dificultou para Hitler foi isso aqui. É isso aí. Nesse ponto, a partir de 1943, o Exército Vermelho dos soviéticos começa a dar o troco. Começa a ir para cima, eles se organizam e vão para cima. Percebendo que Hitler, que o exército alemão, estava já demorando para avançar por falta de recursos, já que estava enfrentando guerra em 3 frentes. Então, Stalin acaba meio que fazendo esse acordo com Roosevelt e com o Winston Churchill, que agora era o novo primeiro-ministro da Inglaterra. Sai o ministro Chamberlain, entra Winston Churchill, que até hoje é conhecido como o melhor primeiro-ministro que a Inglaterra já teve. Foi basicamente professor da Elizabeth II, da atual rainha, que vai ficar aí mais uns 200 anos no poder pelo jeito. E a partir de 1943, Stalin começa a organizar o Exército Vermelho e ir para cima. Um exército bem equipado, um exército acostumado com o território, que conhece o território. Tinha até uma das armas que foi um terror dos nazistas, né? A Katyusha. Katyusha, é um nome muito louco, Katyusha. Que era basicamente um lançador de mísseis. Assustador. Só de olhar é extremamente assustador. E servia muito para furar as barreiras de defesa alemã. Esse avanço soviético foi muito marcado pela Batalha de Stalingrado. Foi em 17 de julho de 1942, né? A Batalha de Stalingrado, uma batalha violentíssima,
sabe? As ruas de Stalingrado eram ruas estreitas, então, milhares de soldados se enfrentando com armas pesadas, num espaço extremamente reduzido. Foi uma carnificina de uma violência extrema. Foi muito louco, foi muito doido mesmo. Enfim, Stalingrado, na cidade de Leningrado também teve combates mortais, terríveis, tentando expulsar o exército alemão do território soviético e avançar sobre a Alemanha. A partir desse momento, principalmente a partir de 1943, quando os soviéticos começam realmente a dar o troco contra os alemães, começa uma espécie de corrida entre o exército norte-americano, entre os Estados Unidos e a União Soviética, para ver quem chegaria em Berlim primeiro, quem derrotaria Hitler, quem salvaria o mundo dos nazistas. E para muitos especialistas, historiadores, né, a Guerra Fria começa aí. A guerra entre Estados Unidos e União Soviética começa nesse ponto dessa concorrência para ver quem salvaria o mundo de Adolf Hitler. Bom, é uma questão meio de ponto de vista, entendeu? Faz muito sentido, mas também pode parecer um pouco de exagero. Uma coisa que não pode confundir é achar que, por exemplo, Estados Unidos e União Soviética eram aliados nesse ponto. É aquela coisa, eles tinham inimigos em comum, mas nunca foi feita exatamente uma aliança entre Stalin e Roosevelt, entre Estados Unidos e União Soviética. Então tem que tomar cuidado com isso. Apenas tinham alvos em comum. Principalmente a União Soviética. Durante toda a guerra, quem mais perdeu soldados foi a União Soviética. Perdeu mais de 20 milhões de pessoas. Não só soldados, claro, civis também. O quem mais teve baixas durante a guerra foram os soviéticos, 20 milhões. Então eles tinham todo o motivo do mundo para dar um troco, para fazer esse jogo de vingança. Então os soviéticos, o Exército Vermelho, estava com sangue nos olhos. Eles não iriam esquecer Hitler, nem os alemães, com tanta facilidade. Então foi tenso o negócio. Para tentar acelerar esse processo, que se vocês observarem aí no mapa, até os aliados chegarem até a Alemanha, até Berlim, pela Itália, ia ser complicado, porque o norte da Itália passar, a defesa de Hitler estava complicada, e no caso dos soviéticos eles tinham uma vantagem territorial, um território vasto, vantagem territorial, um território vasto, e um território que eles conhecem. Então a vantagem territorial era dos soviéticos, eles iam chegar primeiro. Olha como o jogo de interesse já estava mudando. E então os norte-americanos precisavam de um plano, os aliados no geral, precisavam de um plano mais eficiente, mais rápido, para fazer um ataque mais rápido, para ter um avanço mais efetivo. Aí começa o plano do dia D. Esse plano, começou a ser bolado em 1943 também. Em 1943 começaram a bolar isso, junto com o presidente Roosevelt e o general do exército norte-americano Dwight Eisenhower, que futuramente seria presidente dos Estados Unidos. E ele começa a bolar um plano de encontrar um ponto para fazer um ataque massivo, um ataque expressivo contra os alemães. O problema é encontrar essa região. Onde poderia atacar? Porque as regiões chaves dos alemães eram extremamente protegidos. Então era muito difícil atacar. Onde atacaria? O plano seria aqui. O norte da França. A região mais protegida do exército alemão. Aqui perto da Grã-Bretanha. No Mar da Normandia. Bem aqui. Por que eles escolheram a região mais protegida? Ter o ataque surpresa. Era uma região que era extremamente protegida e os alemães não esperavam um ataque. Mesmo assim, o ataque teve que ser muito bem planejado. Eisenhower, junto com o exército inglês, junto com a resistência francesa comandada por Charles de Gaulle, começou a bolar como seria esse ataque, quando seria.
Então fizeram toda uma pesquisa meteorológica para saber em que condições climáticas isso aconteceria, né? Então teria que ser em lua cheia para ter uma boa iluminação acima das nuvens para os aviões, para eles enxergarem, fazer uma série de bombardeios para disfarçar o ataque. Então, por exemplo, eles não saíram simplesmente desembarcando na Normandia. Inicialmente, nos meses anteriores, vários bombardeios a regiões estratégicas da Alemanha foram feitos, bombardeios aéreos. Então, se posicionaram na Inglaterra. Na Itália também. Iniciaram uma série de bombardeios. Para quê? Confundir. Para confundir. Então você confunde toda a estratégia de guerra dos alemães e começa a preparar esse desembarque em massa. O plano era o seguinte, olha a doideira. Desembarcar ao mesmo tempo 2 milhões de soldados no Mar da Normandia. Numa área extremamente fortificada, com artilharia pesada. Só nesse desembarque, Eisenhower já estava prevendo que ia morrer no mínimo 50 mil soldados só nos primeiros momentos do desembarque. Mas se desse certo, eles teriam um avanço extremamente rápido pelo norte da França. Eles tinham que ir com números expressivos de soldado para não dar tempo de os alemães contra-atacarem. Era um plano assim bem maluco. Seria o maior ataque anfíbio da história da humanidade. Se desse errado, a guerra estaria perdida. Os Estados Unidos não teria... A população norte-americana não aceitaria um outro ataque como esse. Estamos falando de 50 mil pessoas, 50 mil soldados mortos em alguns minutos. Não há opinião pública que permitiria fazer isso de novo. Bom, então começaram o plano. Isso iria acontecer no dia 6 de junho de 1944. Com a ajuda do exército brasileiro, enquanto isso, houve um pequeno avanço na Itália. A série de bombardeios. A Luftwaffe tenta impedir, mas já na época já não tinha aviões suficientes para impedir esses bombardeios. Você tem uma ideia? Já em 44, Berlim sofria em torno de 30 bombardeios por dia. Nesse ponto, Hitler já nem estava mais na sua casa das montanhas, né, que era o ninho do falcão, né, ninho da águia, onde ele ficava mandando suas ordens militares. Ele já estava em Berlim, no seu bunker, né, já com sérios problemas de saúde. Ele já tinha sofrido alguns atentados contra a vida, como por exemplo a Operação Valkyria. E então já tinha sérios problemas de saúde e já estava meio surtado. Sabe? Os generais mentiam para ele, dizendo que os avanços estavam acontecendo, que os soviéticos estavam sendo derrotados. Mentia sobre tropas que já estavam mortas. Ele contava com um exército que nem existia. E muitos desses generais já sabiam que a guerra estava perdida. Mas no começo de 44 ainda era meio cedo para falar isso. Tudo isso foi para disfarçar o dia D. Nos meses anteriores, os soviéticos continuaram avançando com velocidade. O dia D começou assim, com um dia antes, no dia 5 de junho, paraquedistas descendo em vários pontos do norte da França para fazer um mapeamento inicial. E em seguida, 6 de junho, o dia D. Foi absurdo. O tempo estava fechado, estava chuvoso, nublado. Aqueles milhões de soldados, né, desembarcando ao mesmo tempo, metralhadoras matando imediatamente, pisando em minas,
morrendo afogados, as armas vinham ainda empacotadas, porque não podia molhar senão falhava. Eles carregavam muito peso e muitas vezes não conseguiam se soltar de todo aquele peso, ia morrer afogado ali na praia mesmo. Era assim, foi desesperador. E a quantidade de mortos só no dia D ultrapassou as expectativas. Só no desembarque do dia D foram 95 mil mortos. 95 mil mortos. Foi assustador. Entre norte-americanos, canadenses, ingleses, australianos. Foi assustador. Franceses também estavam. Apesar disso, o ataque deu certo. Conseguiram posicionar essas tropas e, graças a isso, de 6 de junho de 44 em diante, o avanço dos aliados sobre os nazistas, sobre os alemães, foi rápido. Nesse ponto, Hitler já estava bem lascado. Olha só, guerra em 3 frentes. Norte da França, Itália e União Soviética. A coisa estava embaçadíssima. Embaçadíssima. E nesse ponto também, Mussolini acaba sendo capturado pela própria população. Ele, a esposa e alguns seguidores que ainda eram fiéis. E Mussolini é morto espancado. Ele, a esposa, espancados no meio da rua, seus corpos pendurados no meio da rua. Porque o cara levou a Itália não para glória, mas de novo para uma derrota, de novo para uma guerra perdida, de novo para uma destruição total. E realmente foi o que aconteceu com a Itália. Novos bombardeios, novos desembarques. Nesse ponto, aí já chegava soldados, centenas de milhares de soldados todos os dias no norte da França para ajudar os aliados a avançar sobre os alemães. Tudo isso em poucas semanas em 1944, de junho para frente. É isso aí. Se eu não me engano, isso foi em agosto. Se eu não me engano, foi em agosto de 1944, o desembarque no sul da França. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, esses números são números de batalhões. 7 batalhões, 3 batalhões, 1, 2, 1. São números de batalhões que estavam sendo desembarcados. É isso aí. Mano, aqui a coisa já tava russa, literalmente russa. Tanto os soviéticos quanto os norte-americanos já estavam ali nas fronteiras da Alemanha, empurrando o que sobrava do exército alemão cada vez mais para o centro. Até algumas tropas, como por exemplo aqui na ilha de Creta, tropas da Dinamarca já estavam preparando sua rendição. A guerra já estava perdida mesmo. E mesmo assim Hitler não queria admitir. Com todos aqueles bombardeios, com toda aquela violência, com toda aquela maluquice, Hitler ainda contava com a vitória. Ele acreditava na vitória. E muitos dos seus seguidores, como Goebbels, também acreditavam nessa vitória. Outros não. Depois eu conto. Vamos lá. Vamos lá. E mais gente vinha. Tudo isso até dezembro de 1944. Até dezembro de 44. Sempre empurrando as tropas alemãs. Essa foi a última ofensiva alemã na guerra. Foi a última. Né? De dezembro a janeiro de 1945, né? Dezembro de 44 até janeiro de 45. Essa foi a última ofensiva alemã. Daqui para frente, os alemães não conseguiam mais ir para cima, não conseguiriam mais territórios. Não teria mais como os alemães enfrentar os aliados. Isso aí. Abril de 1945. Os soviéticos já estavam na fronteira de Berlim. Já estavam para invadir Berlim. Nesse ponto, gente,
Berlim já estava sendo bombardeada o tempo inteiro. Os seguidores de Hitler e as tropas que defendiam Berlim tentavam desesperadamente, até heroicamente de certa forma, defender Berlim, mas não tinha mais condições, não tinha como enfrentá-los, principalmente enfrentar os soviéticos. Chegou um ponto, quando os soviéticos já começaram a invadir Berlim, ela estava sendo defendida por crianças de 12, 13 anos, a juventude hitlerista. Crianças, era o que tinha. Até teve uma condecoração, Hitler já com muitos problemas de saúde, sai do seu bunker e dá medalhas para alguns garotos, né, que haviam destruído alguns tanques, haviam matado alguns soviéticos. Era bizarro, eles ainda acreditavam na vitória. Acreditavam, era muito louco. E o bunker era uma bizarrice. Os seguidores de Hitler, os soldados que estavam lá, eles conversavam sobre como iriam se suicidar caso eles fossem derrotados. Então, se conversava sobre suicídio, falavam de alguma maneira de fugir. O casamento de Hitler foi assim, foi no bunker. Foi no bunker. 1 ou 2 dias antes de ele morrer, ele se casa com a sua amante, né, com a sua amante secreta, né, que pouca gente sabia na Alemanha, Eva Braun. Se casa no bunker, um casamento patético, esquisitíssimo, sabe? Gente se matando em volta e eles se casando, sabe? A guerra perdida, todo mundo bêbado nos corredores do bunker e eles se casando. Bizarro. Não, mais bizarro ainda foi o que aconteceu com Goebbels. Olha só. Vamos lá. Os aliados tentam ir o mais rápido possível, mas quem chega primeiro são os soviéticos. Os soviéticos chegam primeiro. E conforme eles foram avançando, tanto os soviéticos quanto os aliados iam avançando sobre Berlim, eles iam encontrando os campos de concentração e os campos de extermínio. O maior dos campos, que foi Auschwitz, quem libertou foram os soviéticos. Eles foram encontrando e foram registrando, filmando e fotografando tudo aquilo que eles encontravam. Como a gente vai ter uma aula só sobre isso, eu vou mostrar tudo pra vocês. É bizarro, é maluquice. Aqui já era. Nesse ponto, tanto os soviéticos já estavam invadindo Berlim, Berlim sendo defendida apenas por crianças, pela juventude hitlerista. Você pode ver que ainda tem tropas espalhadas na Dinamarca, na Noruega, né, na próxima aqui da Letônia, na região da Letônia, em Creta, mas na Áustria, mas são todas tropas que já tinham declarado rendição, sem Hitler saber. Sem Hitler saber. O próprio Hermann Göring, que era chefe da Luftwaffe, chefe da Força Aérea, ele se entrega, ele negocia uma rendição com o governo norte-americano, se entrega a eles sem Hitler saber. Um ato de traição contra Hitler, ele fica furioso depois que fica sabendo. E no dia 30 de abril, 1 ou 2 dias depois que Hitler se casa no bunker, um casamento bizarríssimo, ele e Eva Braun cometem suicídio no bunker. Eva Braun e Hitler tomam um comprimido de cianureto, um veneno extremamente poderoso. E Hitler não só morde o comprimido, que mata quase instantaneamente, mas também dá um tiro na cabeça. Antes disso, ele havia pedido para um soldado fiel a ele ir buscar gasolina, né, e que os corpos dos dois fossem incinerados. Isso a gente sabe por conta dos relatos das secretárias de Hitler, que ficaram lá até o último dia, né? Não exatamente por opção, porque não tinha para onde ir mesmo. Então ficaram no bunker até o último dia e viram todo o acontecimento. A gente sabe exatamente através desses relatos das secretárias e de outros membros do partido que sobreviveram. Então eles se matam e alguns dias depois acontece uma coisa bizarríssima. Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler,
leva para o bunker seus filhos. Ele tinha 5 filhos, se eu não me engano, 5 filhos, né? E a esposa para o bunker, para morrer no bunker. A esposa, que era outra fanática por Hitler, fanática, pega também, dá um remédio para as crianças, para elas dormirem profundamente. E durante a madrugada, ela pega comprimidos de cenoreto, coloca na boca das crianças, força elas morderem e mata os 5 filhos. E depois os 2 cometem suicídio para morrer junto com seu Führer. Olha a loucura, mano. Olha o que a ideologia é capaz de fazer. A ideologia é capaz de alterar a inteligência, a racionalidade das pessoas. Olha que maluquice. E foi o que aconteceu, mano. Doideira, doideira, total. Bom, Hitler estava morto. Muitos suicídios. Muita gente se suicidou no mesmo dia que Hitler. Eu até recomendo um filme. Eu acho que vou até usar algumas cenas desse filme aqui. O filme A Queda, Os Últimos Momentos de Hitler, que mostra essa maluquice nos últimos dias do regime nazista. Foi bizarro. Bizarro mesmo. Em 7 de maio de 1945, o que sobrou do partido nazista, do governo nazista, se rende para os soviéticos, né? Assina uma rendição. E logo depois disso, o território da Alemanha acaba sendo dividido para a reconstrução entre os aliados, como eu estou mostrando aí no mapa, e também entre a União Soviética. E a própria cidade de Berlim também acaba sendo dividida, acaba virando uma espécie de enclave internacional. Nesse ponto, a ideia era dividir a Alemanha para iniciar uma reconstrução. Só que isso acaba gerando um outro probleminha, que é a Guerra Fria. Né? A própria Berlim também é dividida. Futuramente isso vai dar origem ao Muro de Berlim e 2 Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, dividida pelo Muro de Berlim, não só fisicamente, mas ideologicamente, que seria o símbolo da divisão do socialismo e do capitalismo, que vai simbolizar a Guerra Fria. Mas isso é papo para outro dia, beleza? Apesar da guerra ter terminado na Europa, em 7 de maio de 1945, no Pacífico a guerra continuou. A guerra continuou no Pacífico e continuou violenta. Ela já rolava desde 1942, né, a partir da Batalha de Midway, e o pau continuou quebrando por lá. Basicamente era o exército norte-americano, com a ajuda dos aliados, é claro, contra a resistência japonesa. Os japoneses não se rendiam, não queriam se render, e começaram a enfrentar os norte-americanos, mas sem ter condições nenhuma para isso. O Japão tinha um exército relativamente forte, mas não poderoso o suficiente para enfrentar a potência norte-americana. Para piorar, os japoneses também começaram a enfrentar a resistência chinesa. Os chineses organizaram exércitos de resistência, muitos basicamente tropas de guerrilha, né, lideradas por um jovem comunista chamado Mao Tse-tung. Mao Tse-tung liderou várias dessas resistências, e começaram a enfrentar os japoneses. Então os japoneses não só estavam enfrentando a potência norte-americana, mas também enfrentando a resistência chinesa e perdendo o território rápido. Batalhas absurdas aconteceram, não só a Batalha de Midway em 1942, em 26 de março de 1945, a Batalha de Iwo Jima, violentíssima, violentíssima. Nesse ponto, os japoneses já estava faltando armamento, já estava faltando recursos, combustível, munição. É nessa época, 1945, na época da Batalha de Iwo Jima, que surge uma figura emblemática e poderosa da Segunda Guerra Mundial. A figura dos kamikaze, dos pilotos kamikaze, né, que pilotos que não tinham mais munição, e pegavam os seus aviões e se jogavam em cima das tropas norte-americanas para levar o máximo de soldado possível com eles. Pilotos suicidas.
Olha que doideira, de novo o poder da ideologia. Os caras se matando em nome do país. Literalmente. Teve também a Batalha de Okinawa, 1º de abril até 22 de junho de 1945. Foi nessa batalha, né, no dia 7 de abril, que o mais poderoso navio japonês e o último navio de guerra japonês, o navio Yamato, foi afundado. Ou seja, nesse ponto o Japão nem navios tinha mais. Ou seja, 45 já, abril de 45, junho de 45, os japoneses já não tinham condições de continuar na guerra, mas não se renderam, mas não tinham condições de continuar na guerra. Não tinha mais armamento, não tinha mais suprimentos, não dava mais para continuar. Porém, os Estados Unidos acabam utilizando uma arma secreta que já estava sendo desenvolvida desde 1939, num projeto ultra secreto, que nem o presidente na época sabia. Na época o presidente era o Harry Truman. O presidente Roosevelt acaba falecendo, vítima da poliomielite, e quem assume é o vice, Harry Truman. E nem o presidente Harry Truman tinha conhecimento desse projeto, dessa arma secreta, o projeto Manhattan, o projeto das bombas atômicas. Quando apresentaram esse projeto para ele, já em 1945, ele ficou assim, pasmo, mas aceitou a ideia. A ideia era acabar com a guerra com uma única arma. Uma bomba experimental, uma bomba atômica, uma arma que explodiria um átomo, que seria uma espécie de recriação da energia do Sol na Terra. Uma arma devastadora. Olha, até hoje os Estados Unidos falam, e muita gente fala, que essa arma foi utilizada para acabar com a guerra de uma vez por todas. Porque não tinha outro jeito, os japoneses não se rendiam. Não queriam se render. E daí? Então por que não usaram isso contra os alemães? Até parece que eles vão jogar uma bomba atômica no centro da Europa, né? A bomba atômica foi um teste. Foi um teste. Eles queriam testar uma arma e deixar claro, principalmente para a União Soviética, quem é que mandava na bagaça agora. Foi um teste de armas. E funcionou. A primeira bomba foi lançada no dia 6 de agosto de 1945, numa cidade portuária, Hiroshima. Uma cidade que não tinha muita importância militar. E foi lá o lugar escolhido. Se eles quisessem simplesmente amedrontar o Japão, eles podiam ter jogado essa merda no mar. Mas não, jogaram no centro de Hiroshima, uma cidade populosa. Eles queriam ver a quantidade de mortos. Ela foi lançada no dia 6 de agosto. Era em torno de umas 8 da manhã. E ela explodiu em torno de 400 metros? Em torno de 400 metros acima do centro de Hiroshima. 40 mil pessoas morreram instantaneamente. Milhares morreram com os efeitos. O centro de Hiroshima virou uma cidade em chamas. Uma cidade do inferno. Pessoas saíam andando com a pele descolando. Bebês totalmente queimados. As pessoas se jogavam no rio Ota, que é um rio que passa no centro de Hiroshima, e o rio quente, que era o único lugar que eles podiam se proteger do calor. Porque não era só a explosão, o principal da explosão era a onda de choque, a onda de calor, que saiu destruindo tudo e queimando tudo. Mesmo aqueles que sobreviveram saíram com ferimentos gravíssimos, fora os efeitos da radiação. E no dia 9 do mesmo mês, 9 de agosto, uma outra bomba foi lançada. Dessa vez na cidade de Nagasaki. Matando mais 45 mil pessoas. Você tem uma ideia? Foi a maior mortandade, a maior mortalidade causada
por uma única bomba, por uma única arma. A bomba atômica mudou tudo. Mudou a cultura pop, mudou o jeito das pessoas verem o mundo. Pela primeira... As pessoas... Não seria pela primeira vez, mas realmente as pessoas sentiram que era possível acabar com o mundo. Era possível. E isso só foi piorando na época da Guerra Fria. Não foram só os alemães que cometeram crime, não foram só os soviéticos que cometeram crimes, não foram só os britânicos, os japoneses também, os norte-americanos também cometeram crime. A bomba atômica foi um crime. Acabou com a guerra. Mas a que custo? Porque eles não lançaram em cima de soldados, lançaram em cima de crianças, de bebês. Mas acabou com a guerra. 2 semanas depois, o governo japonês assina em um navio norte-americano a sua rendição, e o Japão passa um tempo sendo reorganizado pelas tropas norte-americanas comandadas pelo general Douglas MacArthur. E foi assim que termina. Assim que terminou. A loucura da Segunda Guerra Mundial. Saldo da guerra. Em torno de 45... Estou chutando por baixo. Os números variam muito. Chutando por baixo. 45 milhões de mortos. Chutando por baixo. 45 milhões de mortos. Porque nós não temos números exatos. Foi devastador. E o próprio mapa político do mundo muda bastante. Os Estados Unidos saem como uma superpotência. E é até hoje. A União Soviética também sai como uma superpotência e passa a dividir essa hegemonia mundial, que é o que dá, é o combustível da Guerra Fria. Fora toda a loucura da Segunda Guerra, da guerra em si, do combate militar em si, logo depois que a guerra terminou, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, foi organizado um julgamento dos criminosos de guerra, principalmente alemães. É um tribunal que aconteceu... deixa eu lembrar aqui a data, deixa eu pegar minha colinha aqui. Do dia 20 de novembro de 1945 até dia 1º de outubro de 1943 aconteceu o julgamento, né, o Tribunal de Nuremberg. Nuremberg era a cidade centro da justiça alemã e fizeram lá o julgamento dos criminosos de guerra alemães. E foi lá que foi revelado as primeiras imagens, os primeiros dados do que seria chamado depois de Holocausto Judeu, da matança, do assassinato de 6 milhões de judeus, de várias maneiras, principalmente nos campos de concentração e campos de extermínio organizados pela Alemanha nazista. E é um assunto que eu quero tratar com vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que algo assim nunca aconteça de novo. Tudo isso deu origem ao meu século, deu origem à nossa modernidade, mas acho que existem caminhos mais inteligentes do que quase exterminar o planeta em busca de desenvolvimento. Bom, estudem, né? Pensem bastante sobre tudo que vocês viram. E até mais. Até a próxima. Tchau. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas.
Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem